Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Cinicom, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, agradeço a presença de todos. Estamos iniciando a solenidade de comemoração ao 65º aniversário do Cinicom. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de honra o senhor Cláudio Medeiros, presidente do Cinicom, nosso anfitrião. O excelentíssimo senhor Wallace Moreira Lima, neste ato representando o excelentíssimo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O excelentíssimo senhor Marcos Cavalcante, secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil. E o senhor Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Neste momento, gostaríamos de convidar todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Um filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatra, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha sorte, roque do povoso. E o teu mundo espelha essa grandeza, terra do Roraima. Entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatra, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os templos estrelado. Ele diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado.
Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu na forja muda, e quem que te adora a própria morte é adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, e cheios da extensão das mães, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de agradecer a todas as autoridades e personalidades que se apresentaram ao cerimonial. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor José Múcio Monteiro Filho, ministro de Estado da Defesa, do senhor Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, do senhor Jamal Jorge Bittar, presidente FIBRA, do senhor Rafael Sati, presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas Pavimentadas e Obras de Terraplanagem em geral, Estradas MS, senhor Dinaldo Carlos Diniz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, Marcos Vinícius, presidente do Sindicato dos Engenheiros do DF, Marco Aurélio Barcelos, presidente da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, senhor Edinho Bess, diretor da Freelodge, a senhora Adriana Rezende, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, senhor Renato Correia, presidente do CEBIC. E a realização deste evento não seria possível sem o patrocínio das seguintes empresas: Patrocínio Ouro, Andrade Gutierrez, Alha Construtora, Carioca Engenharia, OSC, Firjan, Tempem, Patrocínio Prata, Lages, Top Engenharia, Tecpad, Barral Parente Pinheiro Advogados, Patrocínio Bronze, Coesa, Crasa Infraestrutura, Mendel e Melo Advocacia, apoio ANEOR, Anetrans, Brasinfra, Sincol CE. Senhoras e senhores, o Cinecom é a mais antiga organização que representa, em caráter nacional, as empresas que exercem a atividade econômica da construção pesada e infraestrutura. Fundada em 1959, com sede no Rio de Janeiro, está em 18 unidades federativas do Brasil. Possui representantes junto às federações das indústrias em diversos estados. Mais do que uma entidade de classe, o Cinecom é um instrumento fundamental na representação das empresas que operam no setor e que exercem um importante papel na consolidação e expansão da infraestrutura física do país. A atividade da construção pesada e infraestrutura responde por significativa parcela do produto interno bruto. É um dos mais importantes segmentos empresariais brasileiros, fomentador de tecnologia, exportador de serviços e gerador de milhões de empregos, conforme o vídeo a seguir. Em 1959, quando o Cinecom foi fundado, o Brasil vivia a euforia do primeiro título mundial de futebol conquistado pela seleção brasileira, um ano antes. A esperança do brasileiro por justiça social e oportunidades tinha sido renovada. O sonho da modernidade se agigantava e a execução do programa de industrialização e desenvolvimento econômico seguia em ritmo acelerado. Todo aquele sentimento de esperança se refletia na área econômica, a partir da implantação de infraestruturas fundamentais para a viabilização do desenvolvimento econômico. Nas cidades, o Brasil investia forte em construção pesada e infraestrutura, promovendo importantes transformações. Do Caburaí ao Chuí,
A engenharia brasileira construía refinarias, usinas, parques de geração de energia elétrica, rodovias, ferrovias, aeroportos, pontes, portos, equipamentos culturais e sociais, viadutos e tudo mais que o país necessitava para gerar empregos de qualidade e crescer em ritmo acelerado. Toda esta arrancada era apoiada pelas empresas associadas ao Cinicom, a mais antiga entidade representativa do setor de construção pesada e infraestrutura do país. Ao longo das últimas 7 décadas, o Brasil aprendeu que só existe desenvolvimento com engenharia, construção pesada e infraestrutura. O setor é alavancador do crescimento econômico, dos saltos tecnológicos, da inovação e da geração de empregos formais na veia. Das plataformas de águas rasas aos equipamentos sofisticados de exploração do pré-sal, a engenharia brasileira está presente. Do recôncavo baiano aos lugares mais longínquos, o Brasil tem a marca da sua engenharia. Engenharia que também está no mundo. Com uma importante e superavitária política de crédito à exportação de bens e serviços, a indústria brasileira exportou produtos made in Brasil para nossas obras lá fora, contribuindo também com o desenvolvimento sustentável de diversos países em 5 continentes. O tempo caminhou e os desafios se transformaram. No passado recente, o país viu os investimentos no setor atingirem a menor proporção de que se tem notícia desde os anos 40 do século passado. Isso envelheceu a infraestrutura brasileira e retirou nossa capacidade de competir internacionalmente em condições de igualdade com os maiores players do setor. Agora é preciso mudar, é preciso investir. A engenharia permeia todos os setores e é a demanda significativa de infraestrutura que viabiliza o crescimento dos segmentos econômicos, gerando desenvolvimento e oferecendo justiça social para todos. A história da engenharia moderna do Brasil passa pelo Cinicom, que em 2024 celebra 65 anos de atuação em defesa do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Uma salva de palmas para a instituição que representa a economia nacional. Gostaríamos de registrar a presença do presidente executivo da ABIQUIM, André Passos Cordeiro, o senhor José Alberto Ribeiro, presidente da Brasinfra. José Alberto Ribeiro, presidente da Brasinfra, representando a Federação das Indústrias do Paraná. Neste momento, convidamos o presidente do Cinicom, senhor Cláudio Medeiros, para dar as boas-vindas e proferir sua mensagem. Boa noite. Obrigado a todos pela presença aqui. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Wallace Moreira. Neste ato, representando o senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor ministro da Defesa, José Lúcio Monteiro, meu amigo, ao qual agradeço a presença que eu tive aqui no dia de hoje. Excelentíssimo senhor secretário especial do Programa de Parceria de Investimentos, meu amigo Marco Cavalcante, meu conterrâneo. E o nosso presidente, excelentíssimo senhor presidente da Federação Nacional da Indústria, meu conterrâneo também, Ricardo Alain. Excelentíssimas autoridades presentes ou representadas, companheiros do Conselho e a equipe do Cinicom. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres colegas. Boa noite. Agradeço a presença de cada um de vocês e aos apoios dos nossos patrocinadores, já aqui citados. Com grande alegria, dou início às comemorações dos 65 anos do Cinicom, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura. Fundado em 1959, somos a mais antiga organização que representa em caráter nacional o setor da construção pesada e infraestrutura, representando uma voz setorial relevante, fundamental na luta pelo desenvolvimento econômico e social do nosso país e respeitado internacionalmente pelo know-how, excelência técnica e capacidade de entrega. Senhoras e senhores,
quero aproveitar o início desta minha fala para fazer uma homenagem a dois grandes brasileiros que nos deixaram nos últimos dias. Destaco o legado desenvolvimentista e a capacidade de realização do ex-ministro Antônio Delfim Neto e de Carlos Fernando de Carvalho, fundador da construtora Cavalho Rosso. Peço a todos uma salva de palmas. A atividade da construção pesada e infraestrutura responde por significativa parcela do produto interno bruto. Constitui um dos mais importantes segmentos empresariais brasileiros, fomentador de tecnologia, despertador de serviços e gerador de milhões de empregos qualificados, movimentando quase 70 setores econômicos. É como eu gosto de dizer, é emprego na veia. Após quase 10 anos de queda nos investimentos, estamos voltando. Voltando aos investimentos públicos, voltando aos investimentos privados. E isso é resultante de um governo que claramente compreende a potência do setor e está disposto a enfrentar a precariedade da infraestrutura nacional. A agenda de modernização da infraestrutura brasileira é prioritária. Sempre será. Afinal, não existe nação desenvolvida sem engenharia forte. Pelas razões que conhecemos bem, nos últimos anos, nossa infraestrutura envelheceu, registrando idade hoje, média, superior a 30 anos. E, racionalmente, abrimos mão de um mercado altamente disputado, especializado e competitivo, conquistado com esforços de excelência técnica ao longo de muitas décadas. Este retrocesso precisa agora servir de aprendizado e impulso para o futuro. Amigo Obama, um país com a territorialidade do Brasil não pode investir menos de 4% do seu PIB em infraestrutura hoje. Investimos menos de 2%. Isto é, não estamos prontos para os saltos que se descortinarão na próxima década. Estudos mostram, e vamos correr, em seguida ele conheceu o estudo do Paulo Fischlack, que nossa infraestrutura de transporte, por exemplo, tem recebido investimentos abaixo do necessário há pelo menos 24 anos, registrando média de 0,3 em relação ao PIB nominal. O Brasil precisa perseverar nos setores econômicos onde ele tem sido bem sucedido, a exemplo do agronegócio, orgulho nacional, assim como é a nossa engenharia de vanguarda. Alguém ainda tem dúvida que só alcançaremos 400 milhões de toneladas em 2030 com investimentos sistemáticos em infraestrutura? Nosso gargalo logístico atual nos impede de dar saltos olímpicos e retira dia a dia nossa capacidade de competir, local e globalmente. Da porteira para fora, o agro é infra. E só haverá expansão agrícola se houver expansão da infraestrutura. Vivemos uma janela de oportunidades única, mas é preciso senso de urgência para que tenhamos êxito nessa agenda de modernização, oferecida pela transição energética, pela transformação digital, pela agenda ESG, pela construção e reconstrução de cidades resilientes. O desastre no Rio Grande do Sul é emblemático e demonstra a importância da engenharia no enfrentamento das questões climáticas. É através da engenharia que aquele Estado está sendo e será reconstruído. Caminhando para o final desta minha breve fala, faço um apelo aos senhores e senhoras. É preciso haver neste país um esforço e um reconhecimento dos serviços prestados pela engenharia brasileira. De norte a sul, se vamos ou se voltamos, é através da engenharia. Outro tema que merece nossa atenção, meu amigo Paulo Plante, é a qualificação de nossa mão de obra. Com o recente recolhimento do setor, houve muita dispersão, com considerável migração de profissionais qualificados para outras áreas. A recomposição desse efetivo não é imediata e carece de planejamento e ação efetiva por parte dos diversos atores públicos e privados. Senhoras e senhores, é hora de reconstruir o nosso Brasil, e o caminho para isso é através do planejamento e do investimento pesado em infraestrutura. Precisamos ampliar as concessões e parcerias públicas e privadas, bem como reequilibrar os contratos existentes. O que o Brasil quer ser em 30 anos? Essa é a pergunta que deve estar na cabeça de todos os brasileiros, sem exceção. O Brasil revolucionário dos asiáticos. O exemplo revolucionário dos asiáticos é inspirador e a nova geopolítica global nos mostra isso. Naturalmente, só conseguiremos isso com diálogo entre os setores público e privado,
planejamento de longo prazo, criatividade para buscarmos as melhores soluções e segurança jurídica. Quando o tema é infraestrutura, esse diálogo precisa ser pragmático, apartidário e propositivo. O Brasil precisa avançar com senso de urgência. Repito, o futuro é a soma daquilo que imaginamos, com aquilo que fazemos no presente. É determinante uma união nacional em favor da construção de um Estado-nação com visão de longo prazo, focado em educação e infraestrutura. O cenário para os próximos anos é promissor e o Brasil tem potencial de primeira ordem para atrair investimentos e mobilizar recursos. Para isso, conta com a engenharia padrão classe mundial, reconhecida internacionalmente nas centenas de obras realizadas nos 5 continentes. A exemplo dos Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, África e América Latina. Senhoras e senhores, o Cinecom seguirá firme e cada vez mais atuante na defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Unir o Brasil, unir o país em torno de uma agenda é fundamental para assegurar um futuro mais próspero e justo para todos. Para finalizar, gostaria de mais uma vez agradecer a todos e garantir que unidos iremos reconstruir a engenharia nacional do Brasil. Concluo com a frase de um engenheiro que muito me inspira e orienta através da sua cultura empresarial, a TEO, para quem não conhece a tecnologia empresarial Odebrecht, doutor Norberto Odebrecht. Até aqui, o passado. Vamos ao futuro. Agradecemos as palavras do senhor Cláudio Medeiros. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da diretora de Governança e Sustentabilidade da ANTF, Ellen Capistrano Martins, do diretor-presidente da ABPP, Gesualdo Conceição da Silva, do presidente da Mútua, Francisco Almeida, do presidente da ANEOL, Daniel Sveiter, da senhora Mayra Madrid, presidente da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, do senhor Carlos Valito, diretor do CineSesc, representando também a Brasinfa. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, o senhor Ricardo Albano. Boa noite, amigas e amigos da nossa Comissão Pesada. Família, vou começar cumprimentando nosso querido amigo, ministro José Augusto, que eu acho que ele não veio para a mesa, que eu não podia ficar no Pernambucano com 4 valentes. Mas aqui a gente pode estar ganhando, mas no Ministério vocês estão ganhando. Você não pode. Mas seria um prazer estar aqui conosco. Obrigado, amigo, por estar presente. Cumprimentar nosso amigo, presidente Cláudio. O Cláudio também tem um quarto baiano. Eu sei que ele me lembrou que ele é conterrâneo também. Nosso amigo Marcos, o Wallace também. Cumprimentar nosso presidente da Federação de Ativismo Presente, o Carlos Henrique, eu acho que o nosso amigo Carlos saiu. E aqui, em todo de todos os separados da Constituição bem permitido, cumprimentar através do nosso amigo Paulo Afonso, também é nosso vice-presidente na CNI. Para mim é muito fácil falar sobre a Constituição Operativa. Primeiro, como baiano, fomos os que mais sofremos em termos relativos ao longo dos alguns no processo de substituição da nossa engenharia. Seguramente a Bahia sofreu bastante por todos os motivos que os senhores conhecem e tudo mais. É muito fácil falar. Em nenhum lugar do mundo se desconstituiu o CNPJ. Eu só ouvi falar em qualquer lugar do mundo procurando-se buscar as consequências dos CPFs, então dos CNPJs. Todos os países que podem imaginar, França, Alemanha, então, 60 estavam de empresas, foram tendo o cuidado de preservar as empresas. Mas por que as empresas? Porque as empresas muito sempre são um patrimônio da sociedade. Não só o patrimônio intangível, como também todo o patrimônio que é pela capacidade de força de trabalho que o nosso amigo Cláudio falou tanto da falta. Não é só falta de mestres, de técnicos, também de engenheiros que saíram desse setor, que não é fácil se preparar. Então nós tivemos essa perda absurda. E agora a maior preocupação
não é apenas, não só a parte de mão de obra, não é só a infraestrutura, a parte de 2 para 4%, mas capacitar a nossa capacidade de construir. E essa foi a palavra, quer seja por falta de alavancagem financeira, quer seja por questão de depreciação de equipamentos, quer seja até mesmo por condições de se posicionar no mercado por motivos agressivos. E essa preocupação, eu posso dizer que é nossa, nós na CNI temos essa preocupação, principalmente todas as indústrias nós queremos revolucionar. Nós queremos, como você falou, pensar em 30 anos, planejar em infraestrutura de indústria, então tem que ser longo prazo, mas a dor está feita. Nós temos que pensar nos próximos anos, imediato. E isso nós temos para fazer de recuperar a percepção do setor industrial do Brasil, que é fundamental. Assim como a infraestrutura é básica, não existe nenhuma economia sustentável, nem que se desenvolveu sem uma indústria forte, uma indústria presente. E nós estamos aí na história da Revolução Industrial. Uma agora recente, a China é o que é a China, porque investiu pesadamente em indústria. Como foi no agro, como foi em serviços, ela agora está voltando o foco para serviços, porque aí você começa a vencer para barreiras físicas e geográficas. A China é o que é hoje, o foco na sua indústria. Talvez calculando, talvez aperfeiçoando, mas hoje já desenvolve, tem uma capacidade produtiva, inovadora e com alta produtividade, com uma capacidade enorme que dá para prestigiar em qualquer coisa. Então, nós temos trabalhado nisso no setor de construção pesada como um foco importante, pelo todo encadeamento produtivo que ela pode fazer e também pelo setor de saúde, que nós sabemos de como se está bem. Vou falar dos demais, inclusive, toda a parte ligada à indústria das forças armadas, que também é algo que o mundo está pedindo. E nós temos que aproveitar as oportunidades também que o mundo dá, independente de transição energética, de descarbonização, etc. Então, mas muito desse foco, né, Cláudio, dizer para todos vocês, hoje que nós recebemos motivação do próprio presidente da República para tocar esse assunto, motivação da Casa Civil, para tocar esse assunto, e começamos a conversar mesmo. Sabemos que nós fazemos parte do BNDES, também do BNDES, então uma interlocução muito produtiva, porque a indústria foi posta na mesa nesse momento. Nós temos que ter competência, aproveitar e ser proativos, contributivos e cobradores. Então, um dos grandes embates que tem, então, todos esses, é como alavancar financeiramente a nossa construção. Nós temos aí exemplos de obras do BPI, obras do PAC, obras de infraestrutura de modo geral, e que temos o risco sempre de desnacionalizarmos o nosso potencial. Muito orgulho de ter parceiro, muito orgulho de aproveitar o que eu chamo de uma expressão bem estruxa, o dinheiro vadio que tem no mundo. Existe tanto dinheiro vadio no mundo que a especulação financeira comanda toda a movimentação de capitais. Como é que nós aproveitamos isso? Vamos aproveitar com todas as expertises de serviços de fora. Como é que nós podemos alavancar as nossas empresas para que compartilhem essas oportunidades? Daí, como nós temos o BNDES, algum financiamento de fundo garantidor, mas para pequenos volumes. E aqui agora posso dizer a vocês, em primeira mão, nós encontramos um fundo que é de um determinado ministério que já, a princípio, tem o sinal verde, Marcos Trans-Menias. Nós fizemos um grupo de trabalho com o BNDES. Desse fundo já existe a predisposição, talvez, de pegar 500 milhões. Já identificamos uma outra conversa. Não permito alongar muitos detalhes, porque senão a coisa pode desmandar. E mais 500 milhões de um outro fundo que tem 5 bilhões. De tal forma que já identificamos esse fundo que foi privatizado, mas vamos trabalhar, vamos ter as primeiras conversas de grupo de trabalho. Estamos colocando, indicando 3 representantes da construção pesada nesse grupo de trabalho, para que a gente possa ter um start com mais ou menos 1 bilhão e alavancar fundo garantidor para 10 bilhões. É o começo. Nós estamos começando com a NID, com apenas 300 bilhões em 4 anos, enquanto nós temos o nosso querido agro, e eu tenho que falar querido agro para não pensar que eu estou criticando, tá certo? Nosso querido agro com cerca de 470 bilhões em um ano só.
mas é um começo. Então, nós temos que ter a capacidade de mostrar as entregas e mais. E assim se fez, tem que entrega, cadê mais? Isso é assim que foi feito ao longo de 20 anos, e nós queremos fazer da indústria em 20 meses o que ela não conseguiu em 20 anos. Começando essa semana, começando inclusive uma ação para a indústria, alguns já tiveram a oportunidade de ver nas redes fechadas, que estamos falando de sistema de indústria, não estamos falando do CNI, estamos falando do CEF, estamos falando do SENAC, estamos falando de indústria. Então, nós precisamos voltar a ter orgulho, não só apesar da indústria, nós precisamos voltar a ter o prazer, o orgulho e a satisfação de falar de indústria. E nós perdemos. Eu acho que nós somos poupados por isso. Nós temos que voltar a ter esse trabalho. Então, a construção pesada tem muito para contribuir. Segundo estatística do ano passado, a cada 4 dólares que se exportavam de serviço, pelo menos a metade vinha da cadeia produtiva e se exportava e agregava valor às exportações do serviço de engenharia. Isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não tenho dúvida que quanto que era fundamental e quanto que nós precisamos seguir. Estamos fazendo isso com várias mãos e por várias mãos. Sabe porque a gente vai criando reação. Nós tivemos embates, desde quando foi com o próprio BNDES, junto ao PCU, passando ativamente para poder ir desmistificando alguns preconceitos. Certo? Óbvio que nós não podemos deixar de aprender com o passado. O retrovisor desse tamanho, mas ele tem que ser um grande professor, o para-brisa desse tamanho, para que a gente olhe para frente e busque novos caminhos, novas alternativas, novas oportunidades. Então, amigos da construção pesada, não só é algo que nos motiva, mas também é a nossa obrigação. A indústria é a nossa obrigação. Essa nova CNI, como estamos falando, nova indústria, está aqui para ter entregas. E o que depender desse tipo que temos feito, vamos buscar a qualquer custo essas entregas, mas que elas possam ser avaliadas e precisamos, cada um de vocês aqui, serem caixas de ressonância. Eu estou aproveitado disso, porque eu sou casado e no momento que passou, principalmente com esses processos recentes, nós nos encolhemos, nós nos ficamos satisfeitos. Eu tenho perguntado algumas oportunidades, cadê nosso Antônio Henrique de Moraes? Cadê a indústria? O que você vê hoje no industrial verdadeiro? Vamos falar uma linguagem bem simplória, mostrando a cara na tela. Nós vemos isso no agro, nós vemos isso no sistema financeiro. Qual é o industrial raiz hoje que está sendo caixa de ressonância? Eu tenho um desafio pessoal de resgatar esse pessoal. Nós estamos juntos. Nada contra os CEOs, nada contra os executivos, mas até mesmo por toda essa experiência recente que o mundo passou, todos os executivos estão presos no compliance. E não podem falar muita coisa, não podem nem conversar. Quem tem a condução de vender a sua imagem do setor da indústria é o próprio empresário, que poderá falar legitimamente, sem preocupações com a exigência de compliance hoje, que é importante, mas que não estoure. Conte conosco. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo Alban. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Adalberto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus, Bahia, do senhor coronel Luiz Jorge Tavares, representante do comandante da Escola Superior de Defesa, o senhor Rodrigo Pontes, representante do diretor do DENIT, Fábio Pessoa, o senhor Manuel Vaz de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Plano da Construção Civil e do Mobiliário de São Gonçalo e Região, senhor Raimundo Salvador da Costa Braz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, na Construção e do Mobiliário de Brasília, senhor Nilson Duarte Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Infraestrutura Intermunicipal do Rio de Janeiro, senhor Manuel Januário Filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Indústrias da Construção Pesada do Estado de Alagoas, senhor Ícaro Moreno, presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, senhor Irailson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia, excelentíssima senhora Patrícia Selma Vieira Garcia, embaixadora da República Dominicana no Brasil,
senhor Paulo César dos Santos Quintanilha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Montagem e Manutenção Industrial de Itaboraí, Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério da Mulher. Michele Barron, da ONU Migração. Nielsen Cristiano, diretor do Confer, este ato representando o presidente Vinícius Marquesi. Da conselheira da Embaixada da República Dominicana no Brasil, Carlis Noel. Senhor Luiz Conceição, da Embaixada da Angola. Senhor Marcelo Moreira, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Senhora Luciana Dutra, presidente da Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor Marcos Cavalcante, secretário especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República. Boa noite a todos. Queria saudar primeiro o nosso ministro da Defesa, Luiz, e iniciar, ministro, fazendo uma homenagem ao senhor. Eu vi aqui, se falando rapidamente, em contratos dispensados, relação sublinhamente com o TCU, e eu queria registrar que, quando o senhor passou pela Tribunal, principalmente no momento que ocupou a presidência, o senhor foi que declarou, iniciou esse processo que hoje o Tribunal tem da SESEC Conselhos, e uma visão do tribunal mais voltada para a execução da política pública, não tão punitiva como chegou a ter durante alguns momentos do passado. Dizer, presidente Cláudio Isabel Ribeiro, fui colega secretário do apoio de Praça Ribeiro, pai do Cláudio, mas é o secretário, que eu ligo do secretário, é um prazer estar aqui. Antônio Ricardo Alban, meu colega de faculdade, formamos juntos, e aqui está um exemplo do que ele falou rapidamente do mercado, como é da hora da construção civil. Eu fui trabalhar inicialmente em engenharia, e ele do Ricardo foi para o mercado financeiro, trabalhar em banco do governo. Não, porque a esposa dele se chama Antônio Ricardo. O Ricardo Wallace, também conterrâneo baiano, que uma coincidência a gente está aqui nesse amor. E com vocês, eu sou engenheiro de formação, trabalhei nesse período na área de construção, na maior parte do terceiro na área do setor privado, a maior parte do setor privado, e aceitei o desafio e trago aqui um abraço do ministro Costa para vocês aqui no setor dessa indústria, que a gente sabe qual a importância que vocês têm. É uma entidade que está sendo 5 anos, uma brasileira. E aí o filme demonstra como ela foi criada no momento do milagre do brasileiro, do crescimento, do presidente Juscelino, etc. E Cláudio falou que nos 10 anos sofreu. O Marcos sempre só sofre porque é um efeito sanfona. Tem muito trabalho, muito engenheiro, aí daqui a pouco não tem trabalho, o dinheiro vai embora, não se volta mais dinheiro novo, quando precisa de novo tem que chamar os de cabelo branco. E o setor foi criminalizado nos empreendedores. Como foi criminalizado a palavra investimento. Hoje, o Ministério sabe muito bem que nós, para respeitar o arcabouço fiscal, que é uma determinação do presidente, um compromisso que ele assumiu com o eleitorado do futuro, o governo tem 110 bilhões de reais de recursos públicos. Na verdade, não tem 110, tem 55. Porque 55 favorece dentro de um processo de emendas que nós chamamos de efeito aerosol, e nós fazemos até opções políticas importantes para aquela comunidade, mas muitas vezes uma aderência ao projeto político. Mas é um modelo político deles, não vamos conseguir mudar, não ter certeza disso, e temos que trabalhar assim. Aí nós vamos procurar reativar o parque de crescimento econômico através de PPPs e concessões. Observe que eu estou falando de PPP e concessões no governo com viés de esquerda, no governo progressista, mas o governo está enfrentando, apoiando isso.
E vamos enfrentar com o retorno dos investimentos das empresas estatais, sem comprometer nenhum arcabouço fiscal, sem nem criar problema com nossos amigos da Faria Lima. E eu estou falando uma coisa aqui que eu sempre discutia com ele quando ele estava para ser... mas depois de eleito, a eleição dele é 6 meses antes, né, quando ele foi um tempo tranquilo, que é a representatividade do setor industrial. Se a gente ligar qualquer telejornal de noite, tiver alguma matéria econômica, nós vamos ver alguém do mercado financeiro, de fundo de investimento, falando. Não vai ter ninguém do setor produtivo. No Congresso, o setor produtivo que tem representação é o setor do agronegócio. Porque são empresários familiares, pessoas físicas, e alguns das famílias têm a vocação política e vão ser candidatos ao mandato político. Não temos representação, como a gente falou de Spomão, de Antônio de Moraes, Gerdau, são empresários que tinham referência para isso. Então, hoje você vai ouvir, vai ter o economista de algum desses fundos falando que o déficit vai aumentar, que o governo é irresponsável, que devia cortar gasto, que devia não fazer investimento. É esse o país que nós queremos construir? Não. Nós temos que trabalhar com taxas de juros civilizadas. Ainda temos um impedimento do governo, o Banco Central trabalha com taxas, a nossa ver, elevada. Nós temos uma indústria, uma infraestrutura que foi sucateada e está aqui nas nossas necessidades. Temos uma indústria, estamos vendo 2 exemplos aqui, em Tedrapiquinha aqui e Yabracê, que sofre concorrência desleal no mercado, que eliminou todas as taxas de importação, sem se preocupar em defender. Agora todo mundo diz que é Constituição estudar em Chicago. Agora ninguém vê as medidas protecionistas do governo americano. Eu ouço lá, eu passei em Chicago, aí eu ouvi dizer que lá é tudo liberal para aplicar aqui. Não existe isso. O governo americano está com uma política de defesa da sua indústria, incentiva a produção nacional, barreiras até exageradas de 25%. Agora, no Brasil, nós temos que comprar. O Wallace sofre muito aí no ENDI, mas eu acho que o mandato do presidente Lula traz isso, é um processo de união nacional e união em volta do retorno do crescimento. Nós temos que medidas institucionais que nós estamos tomando, as dependências necessitadas estão já regulamentadas pela maior parte dos ministérios. Nós estamos trabalhando, como o Alvão deu spoiler aqui, no fundo. Hoje à tarde eu tive reunião com o administrador do fundo e deu uma missão para discutir com o sindicato e como a gente vai fazer essa operacionalização dessas garantias, que é uma forma até que pode ser garantia para o BNDES também, já que o BNDES não vai ser o gestor. E tem uma série de medidas institucionais, como, por exemplo, a nova lei do licenciamento ambiental. O Brasil não tem lei do licenciamento ambiental. Eu vejo aqui o pessoal das concessionárias. O Brasil tem cerca de 70 mil normas que sempre o Ministério Público do plantão vai achar que uma briga pelo funcionário ou pela empresa. E o funcionário do IBAMA vai receber um processo do CPF dele e o advogado da União não vai defender ele do processo. Ele vai ter que contratar um advogado para defender o processo. Então, nós estamos discutindo, o senador Confúcio é um relator, nós estamos querendo evoluir no relatório dele para chegar no intermediário entre o senador Confúcio e a senadora Tereza Cristina. E o Brasil vai passar a ter a lei do licenciamento ambiental. Não estou mexendo na lei ambiental. O ministro Rubio dá um exemplo, como se fosse o processo penal, no Código do Processo Penal. Nós estamos mexendo no processo, criando pela primeira vez uma lei que pode facilitar e dar tranquilidade ao empreendedor para que isso possa resolver. E, nesse momento, também dizer um apoio que a CNI, o presidente Lula, aceitou. A CNI está fazendo um trabalho aí de a modernização, de proposta de modernização de toda a estrutura de licenciamento brasileiro. Nesse trabalho que a gente está junto com o IBAMA, o Ministério de Gestão, para que a gente possa agilizar. Temos milhões de investimentos. Todo dia eu recebo alguma mensagem de alguma empresa concessionária que ganhou uma linha de transmissão, que tem uma térmica pronta, que tem um terminal portuário, que precisa agilizar o seu licenciamento. Esse é um gargalo que a gente tem no governo. Felizmente conseguimos resolver a greve do IBAMA. O IBAMA retornou ao trabalho, na prisão também das condições de trabalho do funcionário do IBAMA, o funcionário do INCRA, o funcionário da FUNAI, que é responsável pelo licenciamento. Então nós estamos nesse trabalho de
de aproximação, vamos trabalhar na modernização de lá, e com isso a gente possa pensar no Brasil e usar uma frase que muito foi falada. É a união para a gente pensar no desenvolvimento do Brasil. Precisamos investir em infraestrutura e uma outra coisa que é a educação. Senão a gente não vai ter mão de obra e não ter uma melhoria da nossa situação, da nossa população. E parabenizar pelos 65 anos, parabenizar a Cláudio pela produção do sindicato e trazer aqui mais uma vez o abraço do ministro do Costa para vocês. Um abraço, obrigado. Agradecemos a palavra do senhor Marcos Cavalcante. Registramos e agradecemos a presença do senhor Marcelo Caiuca, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado do Rio de Janeiro, Indocimento, e vice-presidente da Firjan, representando o presidente da Firjan, senhor Gutenberg Rios, presidente do IATOS. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite a todos. Eu queria primeiro aqui saudar o ministro Múcio. É uma honra tê-lo aqui, ministro. Tenho uma admiração e respeito pelo senhor muito grande. Queria saudar o Cláudio, né? Obrigado pelo convite, Cláudio. O presidente Alban e o nosso amigo Marcos, muito obrigado. Corrigindo, são 4 baianos aqui então, não são 3, né? Então, eu queria aqui primeiro pedir desculpa pela ausência do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né? Por uma questão de agenda, ele ficou impossibilitado de vir e pediu para eu poder representá-lo aqui. Então, eu queria aqui transmitir um fraternoso abraço, como ele sempre pede, né? E parabenizar pelos 65 anos da Cinicom, né? Como foi bem colocado ali no vídeo, o Cinicom de 1959 surge justamente no período do governo, como o Marcos mencionou, do Juscelino Kubitschek, do JK, que tinha como slogan ali no seu período de gestão 50 anos em 5, o que de fato ele, em boa parte das metas que foram estabelecidas pelo plano de metas, foram alcançadas, em particular no setor de infraestrutura. Mais de 115%, 120% das metas foram alcançadas, em detrimento de outras metas, que chegou ali a 80%, 90%. O fato é que o governo do Juscelino Kubitschek foi marcado por um projeto que o professor Carlos Lessa dizia que foi o primeiro projeto nacional de desenvolvimento muito bem estruturado, pensando o Brasil do ponto de vista estrutural na sua transformação em vários setores da economia, né, com um crescimento, taxa média de crescimento de 8,2% e uma taxa de investimento com proporção do PIB em torno de 20%, 21%. Coisas que nos últimos anos, pós-anos 80, nós não conseguimos mais alcançar. E isso é um fato, né? E diante desse desafio, o presidente Lula e o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, ao ganhar a eleição, lançaram alguns programas de governo com o objetivo de retomar um projeto de crescimento e geração de empregos. Um deles é o novo PAC, com uma perspectiva estimativa de investimento de 1,7 trilhão de investimento, que tem ali na sua dimensão, basicamente, a questão da infraestrutura. Uma outra é a Nova Indústria Brasil, como bem mencionou o presidente Alban, inicialmente ali em termos de linhas de crédito, com 300 bilhões, levando em consideração ali o BNDES, Embrapi e FINEP, sendo que boa parte desses recursos, 66 bilhões, é a TR, uma taxa de juros referencial, que mais spread fica em torno de 4%. E essas linhas de crédito, presidente Alban, vêm associadas a alguns programas de governo, né, que vem ali articulada tanto com a Casa Civil, com a Fazenda, como o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que demanda por um investimento em infraestrutura muito alto, né? O REIQ, o Regime Especial para a Indústria Química, estou vendo aqui o André. Quando eu vejo o André, não sei se eu fico feliz ou triste, porque o André é onipresente, eu costumo dizer. Onde está, o André está, entendeu? Então, assim, para a indústria química, que precisa de competitividade, investimento da indústria química demanda infraestrutura também, né? Então, tem um conjunto de medidas do governo do presidente Lula, né, vinculado com outros ministérios, que tem um objetivo básico: é retomar crescimento econômico, retomar o protagonismo da indústria como setor, uma dimensão estratégica da geração de emprego e renda. Eu costumo dizer que a indústria no Brasil, né, quando você pega o PIB dela, a renda do trabalho, né, ocupa ali 47%. Então, a indústria ela é um vetor do desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico sem indústria.
Não existe redução de desigualdade social sem indústria. A indústria é a essência da geração de emprego, de redução de desigualdade social, porque gera emprego de alta qualificação e gera emprego de alta renda. Portanto, a indústria, quando nós falamos, estamos falando também da construção civil, que é um setor que, no período recente, teve um protagonismo muito grande, tanto em obras de infraestrutura no Brasil, mas também na internacionalização de empresas e marcas brasileiras fora do país. E que, lamentavelmente, de forma irresponsável e por um discurso falso moralista, foi não completamente destruída, mas muito fragilizada nos últimos anos. Então, o novo PAC, a Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, né? o PAC, que é liderado pelo ministro Rui Costa, a NIB, que é liderada pelo vice-presidente, mas que estão articuladas, elas têm como objetivo retomar isso. Um crescimento sustentável. Veja que as expectativas de crescimento, quando o presidente Lula assume, eram bem abaixo de 6% nos 4 anos. Agora, o próprio mercado faz uma estimativa de crescimento de 9,5%, dado as políticas que estão sendo implementadas pelo governo do presidente Lula. Crescimento econômico não cai do céu. Crescimento econômico ele é resultado de políticas públicas em articulação com o setor privado que executa a política. O governo estabelece critérios e cria um ambiente propício para que tenha previsibilidade e os empresários corram risco do investimento. E é isso que o presidente Lula, para além do discurso, para além do compromisso, está, de fato, efetuando com políticas públicas que estão sendo bem executadas, bem implementadas, com transparência e com planejamento. São políticas que, obviamente, é um pontapé inicial. É importante lembrar que o governo do presidente Lula, quando assume, vem de uma fase, né, de baixo crescimento econômico, de crise. Se vocês pegarem, né, o PIB da economia brasileira, depois de 2014, nós tivemos ali aproximadamente 10,5% negativo de crescimento econômico. E apenas 12% de crescimento se a gente pegar de 2014 a 2022, o que significa dizer que, tirando o período de negativo, 2015, 2016, 2020, e tirar o positivo, foram 2,5% positivo de crescimento, que se dividir por 10 não dá nem 0,5%. Com a capacidade ociosa do setor produtivo, o nível de utilidade e capacidade instalada muito baixo, com a pobreza crescendo, com a desigualdade social crescendo, com uma taxa de investimento como proporção do PIB abaixo de 16% em 15%, sendo que, para o Brasil crescer em torno de 5%, 4% nos próximos anos de forma sustentável, precisa ter uma taxa de investimento como proporção do PIB de 20%, 25%. Então, reconstruir isso tem sido um desafio do governo do presidente Lula e, na minha avaliação, com muito sucesso no espaço temporal de 1 ano e 7 meses. Crescendo acima das expectativas de mercado, com a taxa de desemprego 6,9%. Muitos desafios estão sendo colocados. E dentro do PAC, uma coisa muito importante que se tem é o CIAPAC, a Comissão Interministerial para a Inovação em Compras Públicas, né, que é um órgão que determina a compra do PAC via conteúdo local. Como o Marcos mencionou, o mundo inteiro está fazendo política industrial e o Brasil não vai ficar atrás disso. O Brasil vai brigar por isso, dentro das suas limitações orçamentárias, dentro das suas limitações de linha de crédito, mas vamos utilizar todos os instrumentos disponíveis para defender e fortalecer a indústria nacional, e a indústria de construção civil é uma delas. A indústria pesada de construção civil é uma delas. E, aliado ao CIAPAC, também temos o Qualifica PAC, que é um grupo de trabalho dentro do PAC para pensar um processo de direcionamento de formação de mão de obra qualificada para as demandas dos setores produtivos, em particular vindo do PAC. Então, há, de fato, um trabalho articulado, um trabalho de governo que nós esperamos, que deixemos, né, para que os próximos governos usem isso como um projeto de Estado. Né, que no Brasil não se ouse mais destruir políticas industriais, né, como fizeram nos últimos anos, ao contrário do que os países asiáticos, os países que tiveram êxito no seu projeto de industrialização tiveram. A Ásia, que todos sempre mencionam como um case de sucesso, não alcançou esse sucesso à toa, alcançou com políticas públicas que são vistas como um projeto de Estado que, independentemente do governo, elas serão defendidas. E uma delas são as políticas industriais. Políticas industriais não pode ser considerada política de governo. É uma política de Estado. Setores produtivos demandam um tempo, um espaço temporal grande para a maturação dos investimentos, 15, 20 anos. Então, não esperem que uma política industrial tenha resultado amanhã. Muitos de nós possivelmente não estaremos vivos para ver os resultados das políticas públicas implementadas.
mas precisamos brigar por elas, para elas serem implementadas, para serem protegidas. E é isso que o governo do presidente Lula, o nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, tem feito. Obrigado. Agradecemos o senhor Wallace Moreira. Agradecemos mais uma vez a presença e as palavras das autoridades e, neste momento, desfaço o dispositivo de honra. Peço que, por favor, se posicionem para um registro fotográfico oficial e depois ocupem seus lugares reservados para assistirmos à palestra do economista Cláudio Fristac. Fiquem à vontade em tirar fotos, fazer vídeos, marquem um @ do Cinecom nas suas mídias sociais. Uma salva de palmas. Dando continuidade a esta noite tão especial, convidamos o economista Cláudio Fristac, que vai ministrar a palestra com o tema A Modernização da Infraestrutura no Brasil, Desafios e Propostas. Senhor Cláudio, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Ok. Oi? Eu acho que eu posso falar daqui. Bem, posso falar sentado, em pé. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o Cinecom, por intermédio do seu presidente, Cláudio Medeiros, o convite, um honroso convite. Acabaram de me pedir para eu abreviar o que eu vou falar, e não sei exatamente como é que eu vou fazer, já que nós temos uma audiência, uma boa parte dos engenheiros. Talvez eu tenha exagerado um pouquinhozinho na numerologia, mas eu acho que os números são coisas muito importantes, evidência, números, enfim, claro, qualificados, né? Tem uma apresentação. Eu gostaria de... Não sei se eu tenho exatamente... O avanço é onde? É aqui? Tá, perfeito. Bem, eu vou começar, na realidade, dando uma síntese, que aí, no fundo, se tivermos que abreviar, ao fim e ao cabo, nada se perde. Qual é o ponto essencial dessa apresentação? É que nós temos que reconstruir ou construir tijolo por tijolo, já que nós estamos aqui no setor de infraestrutura, ao longo dos anos. Ao longo, possivelmente, nós vamos sugerir aqui, de um quarto de século, 25 anos. A modernização da nossa infraestrutura não é algo de 1 ou 2 anos, não é algo de 1 ou 2 governos, e não é algo de um programa específico. Essa é a mensagem fundamental. O Wallace acabou de mencionar, olha, a política industrial é uma política de Estado. Se esse é o caso para uma política industrial, muito mais verdade é uma política de infraestrutura, da natureza do investimento de infraestrutura, são investimentos de longa duração. A minha experiência, eu entrei no Banco Mundial exatamente há 40 anos atrás, 4-0, e trabalhei com muitos países, trabalhei com mais de 20 países. Trabalhei com países bem-sucedidos,
países menos bem-sucedidos. Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, qual foi o resultado de olhar os países bem-sucedidos e trabalhar com países bem-sucedidos? China, Índia, também vamos falar um pouco dos asiáticos. China, Índia, Coreia, etc. Tem algumas características comuns. Uma delas, pensa-se o longo prazo sistematicamente. Óbvio que nós vivemos sempre no dia a dia, isso é por definição, mas os governos pensam no longo prazo. Na China, eu tive uma certa experiência na China, na transição, sistematicamente se falava 20 anos, 2 décadas. Na Índia, eu trabalhei com a Comissão de Planejamento, com o Ministério de Indústria, com o Ministério disso, daquilo. Da mesma forma, estava-se pensando em reformas de retomar e superar o que na época chamava-se a taxa de crescimento indiana de 3%. E eles disseram assim, nós vamos superar isso e vamos transformar o país, mais uma vez, pensando no médio e longo prazo. E a Índia é o que é hoje, está se transformando na grande potência asiática por exatamente esse compromisso no longo prazo. Esse é um. Segundo, estabilidade das regras e previsibilidade. Já se falou aqui, mas é apenas para reforçar essas lições. Eu vou tentar ser bem breve e objetivo. Eu tenho muitos números, esses números talvez em excesso cansem, mas na realidade, para cada número eu gostaria de retirar uma lição, digamos assim, ou um ensinamento. Em primeiro lugar, se existe uma métrica razoavelmente rigorosa do estado da nossa infraestrutura, é o estoque de capital de infraestrutura no nosso país. Existem muitas métricas, as pessoas falam, eu falo, mas se existe uma métrica que é normalmente aceita internacionalmente, qual é o estoque de capital? E o estoque de capital de infraestrutura no nosso país é de, nesse momento, estimados em, essas são as estimativas, 35,5% do PIB. E o que deveria ser o estoque de capital nosso? Da ordem de 60% do PIB. Não para nós termos a infraestrutura mais modernizada do mundo. Nós não estamos falando em telecomunicações da Coreia ou da Finlândia. Não estamos falando em sistemas de trens de alta velocidade da China, obviamente, não é isso. Mas algo que fale de universalização de acesso à infraestrutura de boa qualidade. Algo que seja voltado para a população. Então, nós estamos muito distantes, levando em consideração que, anualmente, 1,4% do PIB é depreciação. Então, nós vamos ver o seguinte, o que nós temos investido em infraestrutura? Nós temos investido hoje, e ontem, e anteontem, e nos últimos 20 anos, uma média de 2%, um pouco abaixo de 2% do PIB. O presidente Cláudio, anteriormente, mencionou 4%. O que quer dizer exatamente 4%? É que se nós já vamos mostrar isso, se nós duplicarmos o nosso esforço ao longo de 2 décadas, mais de 2 décadas na realidade, nós conseguiríamos ter uma infraestrutura razoavelmente modernizada. Esse é o desafio. Você pode dizer, poxa, Cláudio, 20 anos, 25 anos é muito tempo. Não, é pouco tempo. Acho que a nossa perspectiva tem que ser... Silicon tem 65 anos. O nosso século tem 25 anos. Não é nada. Nós precisamos pensar o seguinte, o que nós temos que atingir em 2050? E para isso nós temos que construir, de novo, item a item, passo a passo, tijolo a tijolo. Nós vamos fazer uma proposta que é uma proposta totalmente execuível. Cada ano, aumentar em 0,2% os investimentos em infraestrutura, 0,2% do PIB. É muito? Não. É algo em torno de 22, 23 bilhões de reais. Mas anualmente fazer esse esforço. Ao final de 25 anos, nós teremos uma infraestrutura modernizada. Outros países fizeram exatamente o que eu estou falando. Esse número não saiu da minha cabeça. Saiu da experiência, por exemplo, no caso da Índia. O nosso vizinho, Peru. Outros países fizeram um esforço sistemático. Não, ele é transformador, sem ser um salto no escuro. Esse é o ponto. Esses são os números. Eu não vou
não vamos ter tempo de olhar número por número, taxa por taxa, segmento por segmento, mas eu acho que isso daí dá uma ideia de onde nós estamos. Se nós continuarmos a investir 2% do PIB, nós nunca chegaremos ao que eu denomino de estoque-alvo. Nem em 100 anos, nem em 200 anos, nem em 300 anos. Nós não chegaremos aí. Nós não teremos uma infraestrutura modernizada com a taxa de investimento que nós temos hoje. Também não teremos se nós investirmos 3% do PIB, que já é um esforço razoável. Nós temos que efetivamente migrar, digamos assim, o nosso esforço, mirar nosso esforço para uma média de 4% do PIB. Média, isso quer dizer, nós vamos começar por baixo e vamos terminar, como nós vamos ver, com uma taxa superior. De novo, isso é factível. Isso não é, como eles dizem lá em cima, pie in the sky ou o que for. Não? Onde estão os maiores hiatos? Onde estão as maiores brechas? Basicamente em dois setores, dois grandes setores: transportes e saneamento básico. Isso não quer dizer que no setor de energia elétrica nós estejamos bem, nem tampouco em telecomunicações nós estejamos bem. Mas o que nós estamos afirmando aqui é que há dois segmentos, dois grandes setores, pode ser macro setores, o nome que tiver, tá? Em que nós estamos relativamente pior, que é transportes em todos os modais, particularmente mobilidade urbana, onde realmente o investimento público é essencial, e também em transporte rodoviário. Nós não estamos bem. Fizemos avanços em ferrovias, em portos, em hidrovias também estamos muito parados, digamos assim. Tá? E saneamento básico, nós temos, o Brasil é um país fora da curva em saneamento básico. O novo marco de 2020 foi muito importante, mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Quem é que investe? Fundamentalmente, está aqui, é o setor privado que investe. Nos últimos 14 anos, 2/3 dos investimentos foram privados, 1/3 público. Eu acho que eu não vou querer explicar todos esses números, mas basicamente, qual é o ponto dessa lâmina? É assim, se você pergunta quais são os ganhos dos investimentos em infraestrutura, e aí o presidente Cláudio e todos aqui presentes, eu acho que a ideia de nós concentrarmos em infraestrutura e educação como os dois grandes pilares do desenvolvimento do país faz todo sentido. Nós também estamos atrasados em educação, e muito. Então, esses dois pilares são os pilares essenciais para o nosso desenvolvimento sustentável e inclusivo. Tá? Se nós olharmos o que a infraestrutura dá, o mais importante é o seguinte: são serviços à população, serviços de bem-estar à população, melhoria do bem-estar das famílias. 2, melhoria de competitividade das empresas. De um lado, bem-estar das famílias, de outro, competitividade das empresas. 3, maior resiliência. Nós acabamos de ver a tragédia do Rio Grande do Sul. E hoje, reconstruir o Rio Grande do Sul não pode ser nas mesmas bases que nós construímos 15, 20 anos atrás. O desafio da resiliência hoje é muito maior. O que quer dizer isso? Os métodos construtivos, a forma da gente construir, os investimentos necessários vão ser maiores. Mas os investimentos em infraestrutura não têm apenas um impacto, apenas entre aspas, no bem-estar das famílias, na competitividade das empresas e no grau de resiliência da nossa economia. Tem também no potencial de crescimento não inflacionário. Nós, economistas, gostamos de denominar isso de PIB potencial. O nosso PIB potencial hoje é da ordem de 2%. Nós temos um potencial de crescimento não inflacionário que é 2%. É bom ou ruim? Não sei. Para o nosso país, é relativamente baixo. Tá? Essa conta que nós fizemos, que é uma conta completamente bastante conservadora, mostra que ao final de 25 anos nós podemos dobrar o potencial de crescimento não inflacionário do país, com investimentos em infraestrutura, sem falar em investimentos em educação, que obviamente impulsionariam da mesma forma.
Mas o ponto é, quando você fala em investimentos em infraestrutura e as pessoas perguntam, sim, mas para quê? Serviços à população, serviços à empresa, maior resiliência. E o quarto ponto, você impulsionar o PIB potencial, você ampliar o potencial de crescimento não inflacionário do país. Quais são os fundamentos, então? Tudo bem, até aí, eu acho que a maior parte das pessoas concorda. O problema é como chegar lá. Como fazer isso nos próximos 25 anos? Quando eu digo 25 anos, nós temos que começar hoje, obviamente, ou ontem, ou anteontem. Mas nós temos que ter uma perspectiva de 2 décadas e meia, pelo menos isso que eu aprendi nesses anos todos lá no banco, tá entendendo? Assim, tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Sem isso, nós não chegaremos lá. Primeiro, continuidade programática. Ou seja, nós temos propostas e programas que têm que ser construídos com atores não governamentais, empresas, entes da sociedade civil, plasmados no planejamento médio e longo prazo. Isso quer dizer o seguinte, não depende de um governo, não depende de um programa, não depende de uma instituição, e nós temos muitas aqui, é uma combinação de sociedade civil e governos. É uma combinação de ter apoio da sociedade para isso se tornar um programa de Estado, senão não vai se tornar. Segundo, estabilidade das regras e segurança jurídica. Nós podemos falar muito sobre isso, não vamos ter tempo, mas é uma coisa meio óbvia. Nós precisamos de estabilidade e previsibilidade. E previsibilidade particularmente no âmbito regulatório. A incerteza cobra um preço enorme, o chamado prêmio de risco, e este restringe os investimentos ao fazê-lo menos atraente uma perspectiva de risco-retorno. Isso é bastante óbvio para todos os senhores e senhoras aqui, mas eu acho que é importante repisar isso. Às vezes a gente fala, mas às vezes não fala o suficiente. Nós temos um grau de insegurança jurídica elevado ainda no nosso país. Nós fizemos um levantamento, aliás, eu fiz isso pouco tempo atrás, aliás, a pedido até do próprio, por coincidência, do próprio Banco Mundial. Entrevistamos literalmente centenas de empresários e fizemos a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao investimento? Por incrível que pareça, empresários médios, grandes, pequenos, serviços, indústria, eles repetiram a mesma frase: insegurança jurídica. O que quer dizer insegurança jurídica? Decisões, isso obviamente é uma coisa meio ampla, mas decisões que às vezes são difíceis de serem entendidas à luz do direito. Alguém aqui, eu acho que eu não tenho certeza quem foi, eu acho que foi o secretário do PPI, das parcerias, ele falou que nós temos 60 mil normas, etc. O problema não são as 60 mil normas, o problema é o número de normas diárias que nós temos que nos acomodar, entender e basicamente estar sujeitos a, e o grau de instabilidade do direito que isso gera. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente se acostuma a tudo, é natural, mas na realidade nós não devíamos nos acostumar a esse fato. Essa instabilidade, essa insegurança, essa imprevisibilidade. A agenda de modernização de infraestrutura, eu tenho que acabar agora, porque eu imagino que está todo mundo já olhando a hora, mas a agenda de modernização da infraestrutura tem fundamentalmente 7 itens. Nós poderíamos discutir aqui esses itens em detalhe, não vamos ter tempo, mas eu acho que vai ter uma publicação que vai ser distribuída após essa reunião, e essa publicação ela detalha cada um desses itens, como detalha aqueles gráficos, os cálculos, etc. Em primeiro lugar, tomar um investimento em infraestrutura, uma política de Estado, mas garantir também uma boa governança. Não é suficiente dizer que nós queremos que a infraestrutura seja uma política de Estado, que o investimento de infraestrutura seja uma política de Estado. Nós temos que garantir uma excelente governança. É isso daí que vai gerar na sociedade o conforto e o apoio para que esses investimentos sejam de fato uma política de Estado. Segundo, ampliar de forma responsável, respeitando as restrições fiscais, já foi falado aqui, e com racionalidade econômica os investimentos públicos, direcionando-os para projetos de maior retorno para a sociedade. E é fundamental priorizá-los adequadamente. Eu dei o exemplo de mobilidade urbana, que é um investimento pesado, de infraestrutura pesada, então, de alguma forma, o Cinicom está envolvido nisso, e nós temos um enorme déficit de mobilidade urbana no país. Nós fizemos um trabalho até há poucos anos atrás para a CNI,
sobre a questão de mobilidade urbana e nós basicamente mostramos que quando nós comparamos as nossas metrópoles, não com as metrópoles da Europa, nós estamos comparando com Santiago do Chile, Cidade do México, que tem sistemas metropolitanos de mobilidade bastante avançados, nós investimos cerca de 1/3 nas 15 maiores metrópoles do país que nós deveríamos estar investindo. Então, de novo, essa é a brecha. Isso sem falar nas cidades médias que hoje já enfrentam problemas de mobilidade. Terceiro, o planejamento de governo. Planejar é fundamental. Eu acho que o pessoal pensa, às vezes, bem, planejar, para que planejar? Não, planejamento é fundamental. Planejamento é fundamental em todos os países que nós experimentamos que teve sucesso. Países mais intervencionistas, o nome que tiver, talvez com a própria Índia, que eu tivesse experiência na comissão de planejamento, países liberais como o Reino Unido, com a Inglaterra, países liberais como a Austrália e Nova Zelândia, que têm sistemas de planejamento muito sofisticados. Precisamos planejar, mas precisamos planejar envolvendo a sociedade, não em abstrato, mas envolvendo a sociedade, envolvendo as pessoas que estão aqui presentes e muitas outras. Garantir maior segurança jurídica, com clareza, transparência, estabilidade e obediência às regras e sua aplicação. Nós já falamos, aprimorar a regulação do setor de infraestrutura, reforçando o papel das agências reguladoras. Eu acho que no nosso país, em anos recentes, que nos últimos 10 anos, nós tivemos um elemento de regressão na qualidade da regulação. Eu acho que há dois grandes desafios para as agências reguladoras. Elas têm que ter maior autonomia técnica, administrativa e financeira, esse é um lado, mas, ao mesmo tempo, é fundamental reduzir a carga regulatória. Em muitos segmentos, a carga regulatória ela é exagerada. Então, tem que ser esses dois movimentos, de redução da carga regulatória e conferir maior autonomia às agências para elas poderem funcionar com maior previsibilidade. Ampliar a participação dos mercados de capitais no financiamento dos projetos de infraestrutura, particularmente, nós temos que realmente criar uma cultura de project finance no nosso país. Não é simples, temos que envolver as seguradoras e outras. E, finalmente, nós temos que fortalecer o papel do BNDES, particularmente como estruturador de projetos de infraestrutura com maior resiliência frente às mudanças climáticas, reforçando seu papel pioneiro no setor. Eu acho que isso é uma agenda, isso não é um bicho de 7 cabeças, mas é a agenda básica para nós transformarmos o que ainda é um objetivo meio distante, um objetivo palpável. Isso daí, esse conjunto de sugestões, de elementos essenciais, ele vai facultar 2 movimentos. Em primeiro lugar, promover maiores investimentos privados. E deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que aqui há pessoas do governo e seria importante enfatizar sempre na nossa interlocução. É possível que haja um viés. Isso, eu diria o seguinte, eu já trabalhei em governo, em todos os governos é o mesmo viés. Há sempre uma percepção que a equação risco-retorno para o setor privado é muito generosa. Na realidade, normalmente é o oposto. A equação risco-retorno para o setor privado normalmente não fecha. E é por isso que em anos recentes você tem um número cada vez menor de investidores que queiram tomar o risco, porque muitas vezes o risco é muito elevado. Investir é uma aposta no futuro. Então, por definição, você tem muito risco envolvido. Então, às vezes, a modelagem é uma modelagem insuficiente, uma modelagem um pouquinho, digamos assim, contra, entre aspas, né, o setor privado, e você não atrai os agentes. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos que repensar isso aí, nós temos como sociedade, como governo, repensar a equação risco-retorno. Segundo ponto é que o setor público, por todas as razões que já são muito bem conhecidas, inclusive que foram expostas aqui, tem limitações. E nós temos que fazer um esforço de superar essas limitações no plano do investimento do setor público. O setor público hoje, em todas as instâncias, investe 0,6% do PIB em infraestrutura. É muito pouco. Se for possível aumentar anualmente
algo entre em torno de 0,1, isso já vai ser uma grande vitória. Tem que criar espaço. Uma parte desse espaço está nas emendas parlamentares, com todo respeito ao Congresso, mas eu acho que houve talvez um certo exagero ali. E essas emendas, aqui já foi falado, elas têm algumas, não todas, mas muitas, têm uma característica de excesso de fragmentação e um pouco de falta de racionalidade maior, dentro de um espírito do planejamento, de algo mais sistêmico. Então, nós temos que criar espaço num diálogo com o Congresso para que o setor público tenha mais espaço para poder investir. E o ponto de partida seria esse, é criar espaço junto ao Congresso, que uma parte dessas emendas estejam dentro de um arcabouço de planejamento. Por exemplo, nós já fizemos uma sugestão, você fazer um concurso das melhores emendas. E para as melhores emendas, vou fazer um sistema de matching. O pessoal fala em matching grants, fazer um sistema de matching, ou seja, o governo reforçar emendas melhores com que critério? Uma análise custo-benefício. Aquelas que geram maior retorno para a sociedade. Isso é uma forma de reconhecer o parlamentar e ao mesmo tempo, trazer as emendas debaixo de um guarda-chuva de planejamento sistêmico, que é muito importante. E, ao mesmo tempo, promover de uma forma mais, digamos assim, os investimentos privados no país, nos próximos 25 anos em infraestrutura, eles vão ser mais do que proporcional aos investimentos públicos. Não há outra saída. Então, nós temos que realmente criar um ambiente de estabilidade do direito, previsibilidade regulatória, novos instrumentos de financiamento, como o Project Finance, para fazer com que o setor privado, de fato, embarque naqueles tais dos 2% a mais. Enfim, uma boa parte disso vai ser privado. Gente, eu acho que eu já falei demais, eu agradeço a oportunidade. O Sinicom, parabéns ao Sinicom, são 65 anos, então, consequentemente, essa perspectiva de 25 anos é pequenininha, curta, frente aos 65 anos do Sinicom. 25 anos passam muito rápido, principalmente pessoas que têm cabelo branco hoje em dia, sabem quão rápido 25 anos passam, enfim, e é isso que tem que ser o nosso compromisso. E, no máximo, em 25 anos, termos uma infraestrutura plenamente modernizada no país. Obrigado, mais uma vez. Vai encerrar? Você vai encerrar, não? Eu vou quebrar o protocolo aqui, vou encerrar no lugar do cerimonialista. A gente vai passar para um coquetel, mas antes disso, eu queria só um minutinho de paciência de vocês. Eu gostaria de convidar minha equipe, Viviane, Tatiane, Humberto, Bruno Lamonier, a subirem aqui ao palco. Meus conselheiros também que estão aqui, Raimundo, Ramon, Fernando, Roque, que está aqui mais, Daniel, Paulo Coutinho, Alexandre Cunha Guedes. Tem mais alguém da equipe aí? Viviane? Presidente aqui, só com Alexandre Torres e Evaristo? Tá. Queria convidar também os ex-presidentes aqui, Alexandre Torres e Evaristo Pinheiro, que faz parte desses 65 anos, ao qual eu rogo a todos vocês aí uma salva de palmas. E convido para seguir. Hildson, esqueci, Hildson aí. Agradeço a todos aí. E, por favor, seguimos aqui um coquetel. Obrigado a todos aí. Fazer um registro fotográfico.